Então, bem-vindos à disciplina de Banco de Dados Geográficos, do curso de especialização em Geoprocessamento. Meu nome é Sérgio Souza Costa e estarei com vocês nessa jornada, onde iremos explorar alguns conceitos sobre banco de dados geográficos. Nessa aula, iremos tratar de dois pontos relevantes para a compreensão de banco de dados geográfico. Primeiro, iremos entender como foi a evolução dos sistemas de informação geográfica e o que isso tem a ver com os bancos de dados geográficos. Depois, iremos passar muito brevemente sobre a modelagem de dados. Lembre que o objetivo aqui será apenas de contextualização. Para mais detalhes, acesse o fascículo, o slide estático e os materiais complementares. Para entender a importância dos bancos de dados geográficos, é importante como ocorreu a evolução da arquitetura do sistema de informação geográfica. Na primeira geração, os dados eram todos armazenados e gerenciados pelos sistemas de informação geográfica. Essa abordagem reflete ainda até os nossos dias. Formatos de dados geográficos, como o Shapefile do ArcView, que talvez muitos de vocês conheçam, é um exemplo desse período. Vocês devem lembrar que ao baixar um dado Shapefile, que na verdade são no mínimo 3 arquivos, é um para a geometria, outro para os atributos e um terceiro para os índices, ou seja, aquele arquivo que liga as informações de atributos com as informações geométricas. Já o sistema de informação geográfica de segunda geração foram denominados de arquitetura dual, porque esses sistemas começaram a aproveitar os recursos dos sistemas de gerenciamento de banco de dados para armazenar os atributos numéricos e textuais, enquanto continuavam a armazenar e gerenciar as suas geometrias e os índices através de formatos proprietários. O sistema de informação geográfica brasileiro, o Spring, é um exemplo deste tipo de arquitetura. Por fim, a terceira geração, ou arquitetura integrada, usa sistemas de gerenciamento de banco de dados tanto para os atributos quanto para as geometrias. Os sistemas de informação geográficos atuais tendem a usar essa abordagem, e os arquivos acabaram ficando apenas restritos como forma de exportação e importação de dados. Um exemplo é o formato Shapefile, que é um formato utilizado para intercâmbio de dados. Formato KML, que é o formato criado pela Google, ou outros formatos, GML, SVG, mais especificamente apenas para geometria. Mas, espera aí, a gente falou sobre sistema de gerenciamento de banco de dados, mas o que seria de fato um sistema de gerenciamento de banco de dados? Um banco de dados, primeiro, um banco de dados é uma coleção de dados relacionados entre si. Já um sistema de gerenciador de banco de dados é uma coleção de programas que permite aos usuários criar e manter um banco de dados. Mas por que usar um sistema de gerenciamento de banco de dados? Quando os programas passam a usar banco de dados, eles passam a focar apenas na função principal do programa e não mais se preocupar como os dados são armazenados e recuperados. Pense que ao usar um sistema de gerenciamento de banco de dados, estamos ganhando todo o know-how de instituições, empresas e de toda a academia. Esse sistema fornece serviços como tornar as consultas mais eficientes, o backup e recuperação, controlar a redundância, representar relacionamentos complexos, além de impor restrições de integridade. Porém, vale ressaltar que para alcançarmos essas vantagens, precisamos primeiro de uma boa modelagem. Então, a modelagem de dados tem como objetivo criar modelos que descrevem como os dados estão organizados e como eles se relacionam entre si. Nesta aula, vou discutir separadamente a modelagem de dados, que eu estou nomeando como modelagem de dados tradicionais, e a modelagem de dados espaciais, ou modelagem de dados geográficos. Na modelagem de dados tradicionais, podemos destacar os seguintes modelos: modelo de entidade e relacionamento, modelo relacional e o modelo orientado a objetos.
O primeiro deles, o modelo de entidade de relacionamento, é um dos mais comuns e mais antigos para a modelagem de dados, sendo representado graficamente por um diagrama de entidade de relacionamento, ou, abreviadamente, DR. Esse tipo de modelo surgiu em 1973, criado por Peter Cheng, sendo um padrão de modelagem durante muito tempo. O conceito fundamental por trás de modelos de entidade de relacionamento é o de entidade. Uma entidade representa um objeto real para a qual deseja-se armazenar informações. Por exemplo, pessoa, departamento, produto, são diferentes instâncias de entidade. Sua representação gráfica se dá por um retângulo. Nesse exemplo, temos duas entidades, um rio e uma estrada. Além de representar as entidades, é necessário especificar também como elas relacionam entre si. Graficamente, os relacionamentos são representados por um losango entre as entidades relacionadas. Por exemplo, um rio cruza uma estrada. Tendo definidas as entidades e os relacionamentos, é necessário também determinar quais informações sobre as entidades são armazenadas. Essas informações são chamadas de atributos. A quantidade de um atributo de cada entidade reflete o nível de detalhes que será armazenado e o que é relevante em um dado estudo. Nesse caso do rio, um atributo importante e relevante é o comprimento do rio. No caso da estrada, destacamos aqui, por exemplo, a capacidade da estrada, a capacidade em quantidade de carros. Atualmente, os bancos de dados relacionais são dominantes. Assim sendo, o modelo relacional é, na prática, mais utilizado por refletir como os dados são armazenados nesses sistemas. E muitos sistemas já dão suporte para construir esses modelos diretamente no próprio aplicativo, que depois serão traduzidos e armazenados no banco. Na modelagem relacional, as entidades passam a se chamar tabelas. Então temos aqui a tabela rio, a tabela estrada. Os atributos passam a se chamar campos. Então, a tabela rio tem o campo rio ID, nome, comprimento. A tabela estrada tem os campos estrada ID, nome e capacidade. Além disso, os relacionamentos também se dão através da criação de tabelas. Então, observe que aquela relação cruza virou uma tabela chamada rio-estrada. Além disso, os identificadores passam a se chamar chaves primárias, que podem ser apresentadas pelo nome do campo de forma sublinhada. Atualmente, tanto a programação quanto os projetos de software utilizam um paradigma orientado a objeto. Isso tem refletido no sistema de gerenciamento de banco de dados, dando origem aos bancos de dados de objetos. Entretanto, os bancos de dados puramente orientados a objetos não se popularizaram. Um dos possíveis motivos talvez seja a grande base de dados já existente em bancos de dados relacionais. Então, uma abordagem empregada tem sido utilizar alguns conceitos de objetos dentro dos atuais bancos de dados relacionais. Isso deu origem aos chamados bancos de dados objeto-relacionais. Tanto os bancos de dados orientados a objetos quanto objetos relacionais, eles têm usado o que a gente denomina como diagramas de classe. Esses diagramas de classe já são muito conhecidos pelos programadores. Ele faz parte de uma grande linguagem de modelagem que é a UML, Unified Modeling Language. Então, para modelar, as entidades são mapeadas como classe. Então, não são mais entidades, nem tabelas, são classes. As relações são nomeadas como associação e podem ser classificadas como composição. O exemplo de composição é quando as partes não existem de modo independente, ou agregação, quando as partes existem de modo independente. Por exemplo, aqui o exemplo de composição é pedido e item de pedido. O item de pedido ele não existe sem um pedido. No momento que você exclui um pedido, por exemplo, do banco de dados, você tem que excluir também o item de pedido. Porém, um jogador ele sobrevive sem um time. Um jogador ele sai de um time e vai para outro time. O jogador é uma entidade independente. Então, nesse caso, é apenas uma agregação.
Porém, existem diversos outros conceitos importantes, como herança, métodos, encapsulamento. Todos esses conceitos são bem discutidos em nosso fascículo, então não deixe de consultar. Os modelos utilizados nos bancos de dados tradicionais têm sido então estendidos para agregar informações espaciais. Acho que eu vou repetir essa parte. Os modelos utilizados nos bancos de dados tradicionais têm sido estendidos para agregar informações espaciais, sejam através de pictogramas ou o modelo MTG, que de certo modo também utilizam pictogramas. Em Checar 2005, o autor apresenta alguns pictogramas que podem agregar informações aos modelos de entidade de relacionamento ou mesmo aos diagramas de classe. Por exemplo, para representar formas básicas, como ponto, linha e polígono, ou para representar relações espaciais, como a relação de partição ou de rede. Por exemplo, na mesma referência, o autor apresenta um modelo para parques florestais. Uma parte desse modelo mostra a relação entre corpo de bombeiros e parques. Um corpo de bombeiro é representado por pontos no mapa e tem uma localização bem definida. Cada ponto do corpo bombeiro monitora parques florestais, que por sua vez possui uma área delimitada por um polígono. Essa mesma abordagem pode ser representada tanto com o diagrama de entidade de relacionamento, no primeiro exemplo, como um diagrama de classe, ambos usando os mesmos pictogramas. Nesse curso, iremos dar um destaque maior a um modelo desenvolvido por pesquisadores brasileiros. Esse modelo, denominado de MTG, foi desenvolvido por Carla Borges em 2001, onde eles desenvolveram uma extensão para modelagem orientada a objetos, prevendo primitivas para modelar geometria, topologia, múltiplas representações e relacionamentos espaciais. Essa extensão utiliza pictogramas similares aos já apresentados em Checar 2005, porém, como veremos, muito mais ricas. Em sistemas de informação geográfica, é comum duas visões dos dados geográficos, comumente denominado de geocampos e geoobjetos. Os primeiros são aqueles que veem o mundo como uma superfície onde varia algum valor. O exemplo mais comum são as imagens satélites, onde os valores são a reflectância capturada por sensores CCDs, muito similares aos que nós temos nas nossas câmeras fotográficas de hoje. Porém, outros exemplos são mapas de temperatura, qualidade de solo, entre outros. Para esse tipo de dado, existem gráficos que representam redes triangulares, isolinhas, polígonos adjacentes, imagens satélites e pontos amostrais. No caso de geoobjetos, eles veem o mundo como uma coleção de objetos identificáveis, usualmente representados por primitivas geométricas, como ponto, linha e polígono. Então, aqui contextualizamos os bancos de dados geográficos e apresentamos um pouco sobre alguns métodos de modelagem. No slide estático dessa unidade, iremos apresentar de modo mais amplo a modelagem de dados geográficos, com enfoque maior ao modelo OMTG, fazendo uma discussão mais detalhada sobre esse tipo de modelagem. Mas não deixam de ler o fascículo, a seção material complementar, principalmente o trabalho desenvolvido por um grupo de pesquisa da UFMG, destacando os pesquisadores Carla Borges e Clodoveo Davis. Então, leia o fascículo, acesse o material complementar e bons estudos.